Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Então, assim como vocês solicitaram, né, 100% do pessoal, nossa aula de sexta vai ser online, né? Então, acabamos com aquela parte de gestão empresarial, análise financeira de uma empresa, como abrir uma empresa no mercado pet. Lembrando que sexta-feira que vem nós teremos apresentações dos trabalhos, tá bom? Qualquer dúvida essa semana vocês tiram comigo. E hoje, então, entrando no tema de bem-estar, que a gente vai começar a falar bastante sobre criação legal de animais, vamos falar também sobre acumuladores, vamos falar sobre bem-estar, etologia, comportamento das raças, vamos entrar em especificidade de cada raça, a gente vai falar das principais que a gente encontra tanto de cães e gatos no Brasil, tá? Eu coloquei essa aula aqui pra gente falar um pouquinho sobre algumas cirurgias estéticas que eram feitas, tanto eu coloquei cães, mas tem gatos também, tá? Que até 2018 a gente via com uma maior frequência, era permitido, né? Então, os cães de 2018, que tem 5 anos agora, então a gente ainda pode ver cães que acabaram passando por certos procedimentos que hoje a gente considera mutilação por lei, tá? Então, é uma discussão bem legal pra gente fazer. Eu vou aquele mesmo esquema, então vamos ter a aula e depois vai ter uma atividade para valer presença e nota, tá bom? E a gente discute melhor esse assunto na semana que vem. Então, gente, eu coloquei aqui a foto dos cheetos, lhasas e afins, né, pra gente entrar já numa discussão. Eu não sou contra a criação de animais, pelo contrário, tá? E sou super a favor da adoção de vira-latas, caramelos, principalmente pelo duro, que eu adoro. Mas a gente vai falar bastante sobre a criação legal de animais, tá? Não nessa aula, mas em aulas mais pra frente. O que é ser um criador correto? O que é, né, ter... ali, vamos falar assim, prezar pela qualidade de uma raça, pelo padrão de uma raça, né? A paixão por uma raça, o que é isso, tá? O que é a especificidade? E tal raça, ela tem um bom desenvolvimento para cães policiais, cães de guarda, para pastoreio, para trabalho. Outros são pets, são toy, né? Então, é bem bacana a gente falar sobre isso, tá, gente? Então, se alguém é contra raças, a gente vai falar um outro lado. Lógico que eu vou conversar com vocês sobre canis clandestinos também, que eu sou completamente contra. Mas a gente vai falar desses padrões de raça. E essas raças acabaram surgindo de diversas maneiras, dependendo muito da necessidade do homem, assim como da questão ali visual, né? Por exemplo, se a gente usar ali o Rottweiler, alguns cães de guarda, né? Eles foram criados justamente pensando nesse quesito mais de guarda. Se a gente for pensar ali em padrões de beleza, né? Dos braquicefálicos aí, o Shih Tzu Lhasa, eu fui diminuindo o tamanho desse focinho. Não estamos discutindo nesse momento ali problemas respiratórios que eles possam ter tido com isso, né? No caminho. Mas isso é uma questão bem importante que a gente tem que falar, assim, sobre padrões de raça e o que o pessoal considera bonito, né? Já passei essa imagem para vocês, mas eu volto a colocá-la justamente para a gente falar como é enorme o mercado pet, é um dos mercados que continua em crescimento mesmo na pandemia, né? Então, como a gente tem investido cada vez mais no mercado pet, então, é ração específica para tal raça, um tipo de tosa para tal raça. Então, com isso, a gente tenta ali engajar mais, cada vez mais, né, para acabar tendo faturamento. Não que a gente não goste de animais, pelo contrário, a gente ama os animais. Mas a questão, pensando em nível de mercado, de indústria, visam justamente isso, né? Todo mundo trabalha, precisa lucrar. Com isso, eles acabam adicionando cada vez mais produtos para o consumidor final acabar consumindo. Esse quadrinho eu já mostrei para vocês também, mas eu acho super legal. Da Bim Pet, o quanto as pessoas, com o que elas mais gastam para o seu pet. Então, a maioria é sim ração, a gente sabe, comida, né, para os animais, mas também serviços, nesses entram ali veterinários, principalmente, banhotosa, né, cuidados gerais, medicação também, antipulgas, vermífugo e medicações de uso geral também, tá bom? Então, a gente teve um crescimento bem importante de 2015 para 2016. Aqui eu vou colocar, gente, mas novamente eu friso, a gente vai falar de cada raça, tá? Eu só tô colocando alguns padrões de raça pra gente ver, assim, já começar a pensar do que a gente vê por aí, né, de canis clandestinos, que a gente vê muito. Nossa, maltês tem um monte, mas só, se a gente olhar aqui, né, ele não pode pesar mais que 4 quilos. Um maltês ali saudável, né? As cores, elas são brancas, tá? Então, um pouquinho mais pro marfim também é permitido. Tudo que faz um maltês com dálmata, né, com pintinhas, não é um maltês, tá, gente? É um vira-lata pequenininho, fofinho, né, e que late pra caramba. Eu gosto muito de maltês.
Dessas raças pequenas é uma das que eu mais gosto, junto com o York. Então, gente, a cabeça ela é mais larga, tá? Ela é quase metade do comprimento do corpinho deles. Tem olhos bem grandões, assim. Então, fica até com aquele olho regalado que a gente fala, né? O focinho ali, ele é mais ou menos mais compridinho. Ele não é um focinho achatado, como ali do Shih Tzu ou do Lhasa, tá? Então, isso é uma grande diferença. O pescoço, ele é bem visível, tá? O tronco ali, ele vai ali mais ou menos do ombro até ali próximo do rabo, né? E os membros ali, eles são bem retinhos e paralelos, então não tem aqueles membros que a gente chama aquelas patinhas tortas, sabe? Ele tem que ser esse padrãozinho de raça. O Chow Chow, um outro exemplo, né? Então, os machos, eles são um pouquinho maiores que as fêmeas, e eles podem ter uma cor só, que é essa cor mais caramelo, que a gente fala leãozinho, né? Ou ele pode ter ali mais para creme, branco, a gente pode ver ali cores um pouco mais escuras, como o preto também, né? Que eu acho muito bonito. Eu tinha um amigo que tinha um maravilhoso, parecia um leãozão assim. Então, o focinho é mais largo, ele é comprido também, tá? Então, não é aquele focinho pontudo de raposa. A cauda, ela é alta, tá? E as patas, elas são mais pequenininhas e elas são bem redondas, tipo leão mesmo, né? As orelhas são pequenas, são mais grossinhas e elas são sempre ali orelhinhas em pé, tá? Lembrando, né, que nós temos ali nossa língua mais escura, então mais arroxeada, não é o paciente não tá em cianose, não tá com falta de oxigênio, é normal da raça. O Bulldog, então nossos Bulldoguinhos, eles podem pesar até 14 quilos, tá? Então eles sempre têm essa expressão ali de alerta, com essas orelhinhas em pé ali, certo? Maxilares são bem largos, né? Porque ele é o braquicefálico clássico. O tronco, ele é um tronco assim mais musculoso, né? A cauda ela é bem curta, as orelhas, como eu falei, né? A cabecinha bem em pé. E os membros ali, eles são bem paralelos, também não podem ser aqueles membros tortos, beleza, gente? Então, aqui, alguns padrões da raça de bulldoguinhos. Prof, por que você está falando isso? Porque a gente vê muitos animais que acabam fugindo do padrão e tendo alguns problemas. Acabei de falar as patas tortas, né? Então, as patas tortas foi ali um problema congênito de nascença, e com isso, ao longo dos anos, esses animais podem desenvolver problemas ortopédicos muito graves, pode acabar compensando em outro membro, acabar fazendo lesões, né, crônicas, artroses, enfim. Então, o animal acaba sofrendo bastante com isso. Aqui a gente tem outro animal com um porte muito bonito, né? A gente tá vendo esse porte alerta, em pé. Eu usei essas fotos aqui, gente, só para passar para vocês. Se eu não me engano, eu tenho uma aula para a gente falar sobre isso também, sobre algumas competições de cães, tá? A gente faz competições de raças de cães, né? Então, a gente tem tanto competição de porte, né, que são nos Kennels Clubs aí, quanto o Agility também, tá? Então, aqui é um exemplo, né? Um ganhador aí de 2018, do padrão da raça de Yorkshire, e eles fazem as mensurações, como eu falei aqui, né? Ele está dentro do padrão, a altura da cernelha. A cernelha seria a altura do ombro aqui, até que seria basicamente a altura que a gente mede do animal, né? A garupa aqui atrás, então, como é que estão os padrões de orelha, a diferença dos olhos, tem diferença, é estrábico, não é? Entenderam, gente? Então, eles fazem todas essas avaliações para falar, olha, esse é o padrão da raça. Com isso, a gente acaba, esse paciente, eu falo paciente, né, mas esse animal, com prêmios, ele acaba sendo muito valorizado, principalmente para reprodução, né? Então, se ele está dentro de um padrão da raça, ele acaba gerando filhotes que possam ali acabar não tendo tantos problemas congênitos, como eu falei, né, que fogem do padrão. Então, ele é muito mais valorizado para inseminação artificial, para monta, enfim. Aqui são as competições de agility, qualquer raça pode participar, né? Então, a gente tem até, se eu não me engano, tem uns vira-latas participando também. E a gente pode somente ali fazer o treinamento com eles, o próprio adestrador pode fazer, como entrar para a competição mesmo. E tem várias etapas dentro do agility, né? Então, é bem bacana. Geralmente, eu vejo sempre os ganhadores são aqueles border collie, né? Que são super ágeis. Então, gente, só passando isso aqui para vocês, tá? O que a gente tenta? Com isso, né, desses padrões de raça, tentando atingir o nível ideal para a visão humana, a gente acabou passando por cirurgias estéticas nos animais. Isso foi de uso muito rotineiro, em alguns países ainda é muito comum. E eu acredito que todo mundo aqui já viu, né? Pelo menos um cachorro com a orelha cortada. O que a gente enquadra como cirurgias plásticas, tá? Então, plástica, na verdade, tá relacionado mais com a beleza, né? Então, para a gente acabar mudando uma forma,
certo? E a gente tem cirurgias plásticas em animais também, tá? Essas cirurgias plásticas não só para parte estética, como a gente vai falar que hoje é proibido, mas a gente tem cirurgias plásticas permitidas necessárias para algumas raças, como por exemplo a síndrome do braquicefálico. A síndrome do braquicefálico, gente, estão lembrando, o braquicefálico são as racinhas que têm um focinho mais achatado, né? Por questão que eu acabei de falar, criação de fundo de quintal, por várias questões aí, a gente acabou formando alguns animais, né, que têm a síndrome do braquicefálico. O cão, então, ele não tem a capacidade efetiva que nem a gente. Eu vou pra academia, faço exercício, tô com calor, meu corpo vai suar para resfriar. O cão não tem essa capacidade. Então, ele vai fazer a troca de calor pela respiração. Então, se você tá saindo passear com o teu cachorro no Parque Barigui no domingo, dia 23 de dezembro, calor pra caramba em Curitiba, e teu cachorro mal saiu de casa, tá... Não quer dizer que ele tá com sede, que ele quer água, quer dizer que ele tá fazendo a troca de calor com o ambiente, tá? E o problema da síndrome de braquicefálico é que se o paciente não conseguir fazer essa troca de calor de maneira eficiente, ele pode superaquecer e entrar num caso de internação, que é muito comum, onde sobe a temperatura, faz uma hipertermia horrorosa e ele pode evoluir para óbito. É muito comum, infelizmente, ainda hoje, tá? Então, o cara foi passear, amarrou o cachorro na bicicleta, meio-dia, super quente, o cachorro volta, assim, desculpa a palavra, mas literalmente fritando, porque ele tá em temperaturas muito altas. Já peguei paciente acima de 41 de temperatura, tá? Então, a gente tem que resfriar esse paciente. O que é a síndrome do braquicefálico, gente? A síndrome do braquicefálico o cão, ele pode ter uma ou 4 dessas alterações, tá? Primeira delas, a gente tem o focinho mais achatado, né? Então, não tem aquele focinho proeminente. Então, a troca de calor já tá dificultada. É mais difícil, né, nesses cães que acabam tendo esse focinho achatado. Alguns podem ter as narinas estenosadas. Prof, o que é uma narina estenosada? O buraquinho de passagem de ar das narinas vai ser reduzido. Além disso, a gente pode ter um palato mais prolongado, tá? Bem na entradinha aqui, que vai para a traqueia, para a glote, né? Então, ele vai ter uma redução do espaço de ar para entrar aqui, e a traqueia deles também pode ser mais pequenininha, reduzida de tamanho, que a gente chama de traqueia hipoplásica. Então, o paciente pode ter esses 4 fatores, como pode ter só um deles, tá? Isso é um grande problema, né? Primeira coisa, gente, uma cirurgia plástica permitida nesses braquicefálicos é a gente fazer uma abertura um pouquinho maior do canal das narinas, tá? Então, aqui, podem ver como era fechadinha. Olha a passagem de ar que tinha nesse paciente, né? E aqui, pós-cirúrgico, como acabou aumentando essa passagem. Então, a troca de calor desse paciente, ele pode ter os outros fatores que eu falei para vocês, mas pelo menos essa parte aqui já aumenta ali essa troca de calor e é muito melhor para o meu paciente, tá? Então, por que a gente está fazendo essa aula de cirurgias permitidas? Justamente porque vocês são auxiliares veterinários que devem conhecer o que pode fazer, o que não pode fazer o médico veterinário onde vocês estão trabalhando, né? Vocês vão auxiliar o veterinário. Então, e vocês, lembrando, não podem fazer nenhum procedimento cirúrgico, né? O que a gente faz auxilia o veterinário a fazer esse tipo de procedimento. Mas às vezes sempre perguntam para vocês: vou cortar as orelhas do meu cachorro, vou fazer isso, fazer aquilo. Eu acho que é muito importante para vocês saberem falar o porquê não é mais permitido isso, tá? Porque isso é considerado uma mutilação em animais. Neste caso aqui, gente, é uma cirurgia plástica permitida, sim, e necessária, né? Que acabei de falar, a gente tem, não é só estética, a gente tem também um funcionamento. Então, aqui um exemplo, né? E a gente faz um aumento aqui da passagem desse ar. Então, aqui o orifício estenosado e aqui com aumento aqui da passagem de ar também, certo? Aqui nesse outro caso, gente, também é uma cirurgia plástica que a gente chama, né? Mas não é estética e é uma necessidade. Então, aqui a gente tem uma raça, coisa mais linda, né? Eu acho coisa mais linda, mas não sou muito fã dessa raça, que é o Shar-Pei. Né? Então, a gente tem algumas raças que elas têm excesso de pele, né? De gordurinha, de pele, de pelanca, como falam. E ela pode acabar comprometendo aqui a visão desse meu paciente. Além do que, né, gente? Fungos, a pessoa não tem dificuldade de limpar. Tem uma série de fatores aqui, eles podem desenvolver problemas de pele, mas principalmente a gente tem a questão oftálmica aqui mesmo, né? Então aqui é um outro exemplo. Prof, mas eu gosto, eles ficam com cara de toalha. Mas, gente, não é saudável para o paciente, ele precisa enxergar, né? Pense nisso.
Uma questão importante que esses cãezinhos têm bastante, outras raças que acabam tendo um pouquinho mais de sobra de pele, a gente chama de entrópio e ectrópio. O que é o entrópio e o ectrópio, gente? O entrópio é quando essas peles acabam, ele faz ai meu Deus, ele acaba entrando para dentro aqui e entrando em contato com a córnea, tá? Então acaba tendo fazendo uma dobra. Então faz essa dobra de pele aqui. Eles também têm cílios, assim como nós. Isso pode acabar lesionando a córnea, tá? Então esses pacientes frequentemente têm lesões. Pensem vocês o tempo todo com uma areia no olho, certo? Então a gente faz cirurgias aqui para correção desse entrópio, para colocar para fora tudo isso e acabar melhorando a qualidade de vida e visão desse paciente. Outros, acho que todo mundo já viu aqueles cãezinhos que tem aquele olho caído, fila, né, com aquele olho caído aqui. Então, esse chama ectrópio, é o contrário do entrópio. Então, ele acaba ficando caído. Também tem oftalmos para fazer a cirurgia para acabar ali protegendo essa mucosa ocular. Então, nossa, aqui ficou horrível. Mas olha só, gente, aqui entrópio tá entrando para dentro, certo? E aqui o pós-operatório. Esse aqui que eu falei que é o ectrópico, esse olho caído, né? Então, também o paciente acaba tendo dificuldades, acaba tendo uma piora dessa barreira oftálmica aqui, entrada de micro-organismos. Então, a gente consegue fazer a cirurgia para correção também. Além disso, gente, a gente tem cirurgias plásticas que a gente faz de forma reconstrutiva. Levou uma mordida, é um caso de míase, né? Que é popularmente conhecido como bicheira. Olha aqui, ó, o paciente foi atacado. Então, tudo isso a gente faz uma cirurgia plástica reconstrutiva e todas essas que eu falei, gente, são permitidas, sim, por lei e são necessárias. Não é somente estético, né? É algo necessário. O que é proibido, então? O Conselho Federal de Medicina Veterinária, né, em 2013, ele proíbe cirurgias consideradas desnecessárias, né? Como no caso, então, a caudectomia foi proibida desde 2013, né? O corte de caudas, das orelhas, que é a conchectomia, e a eliminação das cordas vocais, que é a cordectomia em cães, tá bom? Além das retiradas de garras em felinos. Acho que todo mundo já assistiu aquele filme do Gato de Botas, né? Que tem a Kitty Patamansa, que ela não tem garrinhas. Então, todas essas cirurgias são proibidas, gente, porque não tem algo que possa justificar a necessidade delas, certo? Agora, o cachorro tem uma lesão na ponta de orelha, tá necrosando. Sim, aí é uma coisa necessária, certo, gente? A gente não pode fazer de forma somente estética. Então, qualquer cirurgia que seja meramente estética é considerado, sim, mutilação e maus tratos, tá? Então, cadê aqui? De acordo com os artigos aqui, qualquer maus trato seria, né? Mutilar, maltratar, ferir, abusar de animais silvestres, domésticos, domesticados, nativos ou exóticos. Então, acabei de falar para vocês, né? Permitido, por exemplo, o corte de orelhas, bicheira, míase ou qualquer procedimento que não tenha nenhum tipo de cicatrização. É muito comum a gente ter animais brancos, principalmente gatinhos, né? Que tiveram ali neoplasias, né, principalmente na ponta das orelhas ali. Então, o carcinoma, que é o mais comum, né? E a gente ele fica tirando ali parte da orelhinha dele. Então, acontece com uma certa frequência. Isso é permitido, tá, gente? Então, não foi meramente estético, foi algo necessário. O corte de cauda, gente. A gente já viu várias e várias, inúmeras criações clandestinas que já vendem o animal com a caudinha cortada. Então, aqui, gente, vocês podem denunciar, tá? Somente estético, não tem nenhuma finalidade, nenhuma. Muitos até podem acabar cortando muito rente, pegando parte, lesionando medula. Então, esse paciente pode viver o resto da vida com dor em coluna. Existe uma síndrome em humano chamada de síndrome do membro fantasma, onde pessoas que acabaram amputando algum membro, ainda mesmo não estando com ele, sentem ele, tem coceira. Então, isso também pode acontecer, o membro fantasma em animais. Tá? Então, alguns animaizinhos aí, dependendo do tamanho, né, onde que foi cortado, pode estar lesionando sim a medula. Então, e geralmente quem faz isso não é o veterinário, né? É alguém que, enfim, não tem conhecimento nenhum veterinário e pode acabar lesionando esse animal o resto da vida. Então, a cirurgia da conchectomia, que é das orelhas, tá? Então, rabo, orelhas, garras, retirar cordas vocais,
Nada disso, gente, é permitido, tá? Então, isso, por exemplo, as orelhas, a gente tinha muito caso de mau cuidado mesmo, né, no pós-operatório, ou até mesmo na forma como foi feita. O canal auditivo vai ficar exposto, então o pitbull, não sei se vocês sabem, ele tem a orelhinha para frente caída, né? Pense em olhar para um pitbull com a orelhinha caída, é a coisa mais fofa do mundo, você nunca vai ter medo dele, né? Eles cortavam justamente para mostrar esse porte mais amedrontador, né? Então, esse corte, às vezes, ficava infeccionado, não cicatrizava direito, entrava água, entrava inseto, então, muitas infecções, tá, gente? Então, isso é bem importante vocês saberem disso. Assim como eu falei da coluna, né, que a gente tá amputando parte da coluna dele. Então, o rabo faz parte da coluna. A cauda, além disso, né, gente? A cauda é uma forma, tanto a cauda como a orelha, tá? É uma forma de comunicação nos cães e nos gatos também, né? Mas equilíbrio também. Então, aquela cauda em pé, aquela cauda no meio das pernas, a orelha caída, a orelha alerta, né? Tudo isso a gente consegue, é uma forma de comunicação dela com a gente e com os outros animais. Tá? Então, a gente, além de mutilar esses animais, a gente está impedindo eles de se comunicar de forma normal. E uma das leis do bem-estar animal é que eles têm que expressar o comportamento natural deles. Então, aqui um exemplo, né, do corte de orelhas. Eles geralmente fazem já bem filhotinho, bem nenenzinho, assim como a cauda. Essa técnica da orelha, da talinha para as orelhas de algumas espécies que acabam tendo essa orelha em pé, então às vezes ali, pastor alemão, né, ele naturalmente ele tem a orelha em pé, então a gente coloca a talinha alguns dias. Tem algumas pessoas que acabam fazendo, outras não, mas isso não seria a mutilação em si, né? A mutilação é algo quando a gente tem que fazer o corte. Então aqui a União Libertária Animal, né? Não corte meu rabinho, é ele que eu demonstro meu carinho. Então, o pincho que vocês, né, acham que 50% tremedeira e 50% raiva, na verdade, ele tem um rabinho, né? Ele não tem aquele cotoquinho. Então, já pensaram que às vezes ele tá com raiva a vida toda porque cortaram o rabinho dele? Ele é um injustiçado. Vocês sabem que eu sou fã de pincho e de chihuahua. Aqui, um processo infeccioso pós-corte de caudas de forma incorreta, né? Esse daqui, gente, eu coloquei aqui para vocês, não quero que ninguém me julgue, tá? Eu copiei da internet, que existe um movimento nacional pro Código Civil, né, da perturbação do sossego pelo latido de cães. Eles querem uma pena de reclusão de 2 a 5 anos e uma multa de 3 mil e retirada dos animais para cães barulhentos, né? Então, e tem alguns ainda locais que eu li que eles estão pedindo o retorno da permissão de retirada de cordas vocais dos animais, tá? Que é a cordectomia, né? Então, eu sou contra, tá, gente? Os animais têm, sim, que expressar o comportamento natural, o latido é um deles. Então, existem formas da gente adestrar nossos animais, da gente acabar contornando a situação. Lógico, eu sei que tem pessoas que têm acumuladores, enfim, né, que acabam tendo esse tipo de animais, mas hoje a gente tem como contornar sim. Eu sou completamente contra a retirada das cordas vocais, tá? Depois a gente vai conversar sobre a opinião de vocês. Então, a cordectomia aqui, que é a retirada, como eu falei, é um crime, tá? Então, isso não se faz. E em 2020 entrou esse projeto de lei contra a onissectomia, que seria a retirada das garras dos felinos. Lembrando que os felinos, gente, eles têm um comportamento natural de arranhar. Então, se você nunca teve um gato, gente, desculpa, ele vai arranhar em algum lugar. Ou você arruma um arranhador, um local para ele arranhar de forma correta, ou ele vai arranhar sua calça, ele vai arranhar seu sofá, ele vai arranhar sua cama, tá? Por quê? O gato, além de marcar território, né, de afiar as garras ali, ele tá marcando território. Então, existem glândulas ali nas patinhas que acabam ali delimitando o espaço, o território dele. Então, se vocês olharem por aí, vou numa floresta, olharem no documentário do Discovery, tem uma árvore com garras. Não quer dizer que o pé grande passou lá. Quer dizer que provavelmente tem um felino, né, que estava demarcando o território dele. As onças fazem isso. Então, todas as espécies felinas acabam marcando o território dessa forma. E o gato, ele vai, sim, marcar território. A casa é dele, né? Você está vivendo na casa dele, seu humano. Então, é normal ele marcar. Agora, a forma correta da gente manejar. A gente pode cortar as unhas, sim. Cortar as unhas a gente pode, da maneira correta, que eu vou ensinar vocês também. A gente pode
acabar comprando arranhadores. Existem aqueles suportes para colocar tanto na cama, na quina, quanto no sofá também, né? Isso ajuda muito, eu usei em casa e me ajudou muito. Tem pessoal que faz com corda, eu acho o máximo isso também. Eles adoram ir escalando e afiando as garras. Só que retirar as garras, gente, é uma mutilação. Pense o gato, né? Ele não vai ser possível fazer o comportamento natural dele, tá? Então isso é bem, bem grave. Então aqui é um exemplo, né, da retirada total dessas garrinhas. Gente, hoje era isso, então vai ter uma atividade que eu vou passar para vocês lá no Class, vai ter algum material de apoio também, e a gente conversa semana que vem mais sobre esse assunto, tá bom? Muito obrigada!